Oi, pessoal, tudo bom? A aula de hoje vai tratar da fisiologia muscular e nessa aula eu vou focar o músculo estriado esquelético. Para começar, vamos lembrar da organização do músculo, né? Tudo começa com fibras musculares, as fibras também são chamadas de células musculares. As fibras musculares agrupadas formam os fascículos e os fascículos são recobertos por um tecido fibroso chamado perimísio. Os fascículos se agrupam também e formam o músculo. E o tecido muscular é coberto por um outro tecido fibroso chamado epimísio. Se a gente se aproximar um pouco mais das fibras musculares, nós vamos notar essas estriações na sua composição. As estriações são dadas pela organização das proteínas na fibra muscular, tá? O que é mais importante a gente saber aqui? As duas principais proteínas que formam cada uma das fibras musculares, então actina e miosina. Existem outras proteínas que compõem essas fibras musculares, não só actina e miosina, tem várias outras proteínas, mas para deixar a coisa mais simples e a gente entender melhor o funcionamento, nós vamos ficar somente na actina e miosina, ok? Então a actina e a miosina elas formam o conjunto aqui chamado sarcômero. E esses sarcômeros ele se repete ao longo da fibra muscular. Cada sarcômero é considerado a unidade funcional do músculo, pois é ali que vai ocorrer a contração, tá? Então, a unidade de funcionamento do músculo é o sarcômero. Tá bom, a fibra muscular aqui, né? A gente pega um feixe dessa fibra, pega uma miofibrila que está dentro do feixe, dentro da fibra muscular, e essa miofibrila é composta então pelas proteínas actina e miosina. A miosina, ela é o filamento grosso da composição do sarcômero. Ela tem uma cadeia leve, a proteína contínua, e uma cadeia pesada, que é essa chamada cabeça da miosina. A cabeça da miosina ela é móvel, ela se modifica, né? ela se dobra sobre o filamento da cadeia leve para poder empurrar o filamento fino, que é a actina. Então, o filamento fino de actina, ele é composto não só pelas moléculas de actina, representadas aqui nessas bolinhas roxas, mas pela tropomiosina, que envolve isso aqui, deixando ela numa configuração específica, e pelas troponinas. Há 3 troponinas que se repetem ao longo da fibra do filamento fino. As troponinas são de 3 tipos, porque tem funções diferentes. Então, tem a troponina T, que se organiza ligando aqui a tropomiosina. A troponina I, que ela é a inibidora, ela tampa o sítio de ligação da cabeça da miosina com a actina. E a troponina C, que é aquela que se liga ao cálcio, que vai causar a contração muscular, vai causar o encurtamento do sarcômero. E aqui eu mostro para vocês os sarcômeros variando de tamanho. Então, ele bem encurtado nessa imagem aqui de cima e nesta imagem aqui de baixo, né? E o sarcômero mais distendido, mais longitudinal, como aqui embaixo e como aqui em cima. E vocês podem ver então que a cabeça da miosina é o elemento, é o proteico que empurra a actina, ela vai andando sobre a actina como se ela fosse uma perninha e vai gerando essas pontes cruzadas aqui que fazem com que o sarcômero se mantenha mais próximo, né? Os filamentos de proteína vão se manter mais conectados, mais próximos, fazendo com que o sarcômero adquira seu menor tamanho e aqui ela está mais relaxada, adquirindo seu maior tamanho. Para que isso aconteça, então, para que o sarcômero consiga se contrair ou relaxar, a gente precisa que o músculo receba um estímulo. O estímulo vai chegar através de um potencial de ação que vem de um axônio. Essa configuração aqui de um axônio que chega na placa motora é chamada de junção neuromuscular esquelética. Os eventos de neurotransmissão que acontecem são a chegada do potencial de ação nesse terminal aqui, nesse axônio, vindo de um neurônio motor. Nesse terminal axônico aqui, a gente tem várias vesículas contendo acetilcolina. A acetilcolina, então, vai ser exocitada na fenda. Essa fenda sináptica, onde a acetilcolina chega, ela tem possibilidade agora de se ligar em receptores. Os receptores da placa muscular, da junção neuromuscular, são receptores nicotínicos, colinérgicos nicotínicos, então são canais iônicos que respondem à acetilcolina. Esses canais iônicos se abrem, então existe a passagem de sódio, a entrada de sódio para dentro do citosol da célula muscular.
A entrada de sódio desestabiliza o potencial de membrana dessa célula, que vai gerar o potencial de ação. O potencial de ação, então, caminha ao longo do sarcolema, chegando a regiões mais distantes, onde a gente encontra túbulos T. Os túbulos T vão favorecer a presença de cálcio na região do citosol. Já explico o que são os túbulos T. Nessa imagem aqui vocês estão vendo os túbulos T, tá vendo? Então aqui é o sarcolema, é a membrana da célula muscular, e esse azul claro aqui são os retículos endoplasmáticos do tecido muscular, que é onde está a concentração de cálcio. Então, todo o cálcio para a contração do músculo estriado-esquelético, ele é armazenado no retículo sarcoplasmático, que é um similar ao retículo endoplasmático liso das outras células. Só que para o retículo jogar o cálcio para fora, para o citosol, e esse cálcio poder ter ligação lá com a troponina C, para que a fibra, né, a actina e miosina, consigam se conectar e diminuir o tamanho do sarcômero, é preciso que essa região do retículo sarcoplasmático receba potencial elétrico. Como ele fica muito distante da região da membrana, então o potencial de ação que caminha na membrana, no sarcolema aqui, ele passa por dentro dos túbulos T, são invaginações da membrana, certo? E essa invaginação, então, tem conexão com proteínas que recebem informação elétrica, proteínas que têm dependência de voltagem para funcionar, e elas então abrem canais para o vazamento de cálcio para o citosol. O cálcio vazado para o citosol, então, vai ter ação lá na troponina, favorecendo a contração muscular. Após a contração muscular, o cálcio deverá voltar para aqui, para dentro do retículo sarcoplasmático. E daí a gente tem uma proteína, uma bomba de cálcio, que remove, com gasto de energia, o cálcio do citosol e joga de volta dentro do retículo. Ok? Então aqui, mais uma vez, olha só. O potencial de ação ocorreu, vesículas contendo acetilcolina chegaram na fenda sináptica, ela encontra aqui os receptores nicotínicos, começa um potencial de ação, caminha pelo sarcolema, entra no túbulo T, aí então tem conexão com o retículo sarcoplasmático, que tem proteínas voltagem dependente, que são canais, se abrem, o cálcio pode ser jogado para fora do retículo, o cálcio sai do retículo, vai fazer ação lá na ligação troponina-actina, actina-miosina, actina-miosina, e aí a cabeça da miosina vai caminhar sobre a actina, vai levar a contração do sarcômero até o ponto em que o cálcio está disponível e o ATP está disponível. A partir daí, o cálcio deve retornar para dentro dos retículos sarcoplasmáticos. O cálcio vai retornar pela proteína bomba de cálcio, ok? Então aqui representando essa proteína que está na membrana aqui do retículo sarcoplasmático e que encontra a eletricidade que chega pelo túbulo T. Tá aqui, ó. Essa proteína chamada receptor de rianodina. O receptor de rianodina, ele é um receptor dependente de voltagem. Assim que ele recebe a informação de alteração de voltagem, ele permite que o cálcio vaze de dentro do retículo sarcoplasmático, ok? E aí, então, o cálcio tem a sua função principal aqui dentro da célula, que é se ligar à troponina C e deslocar esse conjunto de troponinas que estavam tampando. As troponinas são ligadas e eles deslocam-se para o lado, liberando o sítio de ligação para a cabeça da miosina. Então, saindo o conjunto de troponinas, por causa da ligação com cálcio, a cabeça da miosina pode se conectar no seu sítio de ligação. A conexão dessa cabeça aqui agora vai depender da presença de ATP para poder mover o filamento de actina. Então, pela presença de ATP aqui, o ATP é quebrado, né? Liberando energia. Essa liberação de energia faz com que a cabeça se dobre, como vocês estão vendo aqui, ó, empurrando o filamento para o lado. Aí, então, ela desconecta, volta a ficar ereta aqui, um novo ATP se insere na cabeça, e ela então se liga num segundo ponto aqui, dobrando-se novamente após a quebra do ATP, voltando para trás, se ligando. Então aqui é o que a gente chama de ponte cruzada. É a miosina que se liga à actina formando uma ponte quando o ATP é quebrado, quando o ATP é hidrolisado. E aí a cabeça da miosina força a actina e desliza o filamento fino sobre o filamento grosso. Okay? O sarcômero então começa a se encurtar.
Para que o sarcômero se encurte, eu preciso então de cálcio para liberar o sítio de ligação e de ATP para mover a cabeça da miosina. Cálcio é bastante importante aqui. O cálcio e o ATP são extremamente importantes, tanto é que o cálcio e o ATP são os elementos principais que promovem o rigor mortis. Na verdade, não o ATP, a falta de ATP é o que promove o rigor mortis, a rigidez cadavérica, né? Quando o indivíduo morre, quando o ser vivo, que depende de músculo estriado-esquelético, morre, o músculo vai ficando cada vez mais enrijecido, vai ficando duro. Por que ele vai ficando duro? Primeiro, porque eu não tenho mais ATP para a cabeça se deslocar da ligação. E segundo, porque eu também não tenho ATP para jogar o cálcio de volta no retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio vai ficar disponível no citosol e aí a quantidade de cálcio disponível vai fazer com que a troponina sempre se desloque, deixando o sítio de ligação da actina livre, e a miosina então vai ficar empurrando enquanto tiver ATP. Esse ATP vai acabar e a cabeça não se desliga mais, mantendo então o sarcômero contraído, né, o sarcômero encurtado. Essa aqui é a ponte, né, o ciclo de pontes cruzadas. Então eu tenho relaxamento num determinado momento aqui. O relaxamento ele pode ser mantido por longos períodos, contanto que não tenha estimulação nervosa. Havendo estimulação nervosa, cálcio é liberado, e aí eu preciso de ATP para ligar a cabeça aqui no filamento. O ATP é quebrado e o filamento é movido. Se eu continuar tendo cálcio, vai ficar nesse ciclo aqui de baixo, né? Se o cálcio for removido pela ação da bomba que remove cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, o músculo volta para o relaxamento, o sarcômero volta para o seu estado relaxado.